Olá, meus queridos irmãos, estamos de volta, graças a Deus. Shalom, shalom, shalom. Aqui falando o pastor e professor Ilmar Sattler Henrique Heller Kaiser, fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós estamos ministrando aqui no Sul Capixaba, leste de Minas, desde 1992. E estamos estudando muito para tentar passar alguma coisa para nossos irmãos. Então preste atenção nas nossas aulas de hoje. Nós estamos na matéria matéria Etiologia Bíblica 1, primeiro bloco. Esse curso básico teológico tem 6 blocos de matéria, cada bloco tem 6 vezes 6, 36. Depois tem o intermediário e o bacharelado livre. Nós estamos no curso Teologia Básico. E também essa matéria ela pertence ao curso de Cultura Hebraica, que pertence ao curso de Etiologia. Então você que está aí assistindo, você ou está assistindo pelo 5º bloco do curso de Teologia nível básico, ou está assistindo pelo curso de Etiologia, que tem cultura hebraica, cultura grega, cultura romana e outros mais. Na aula passada, na aula anterior, a 6ª aula, nós estávamos falando sobre calçados, lavagem de roupa, banho, falamos sobre rasgar as vestes, falamos sobre manto, túnica, ceroula, vestuário, falamos tantas coisas aqui, várias, foram 6 aulas. Vamos começar agora no item 7, no item habitação, o segundo item dessa apostila de Etiologia Bíblica, ou do curso de cultura, do curso de Etiologia também. A habitação. E nós teremos várias aulas sobre habitação, vou falar passo a passo. Então, começando com essa aula, que vai falar primeiro sobre como é que foi feita a divisão das terras, como possuía a terra. Nessa aula introdutória, nós falaremos então da divisão das terras, da posse, as heranças, a habitação dos levitas. Depois nós iremos trabalhar sobre a venda, como é que se vendia, as terras, como é que era feita essas vendas, quais os preços praticados. Depois nós estaremos também falando sobre o ano da remissão, o ano sabático, quando as terras voltavam para os donos, e o ano de jubileu, que é o ano 50º. Falaremos depois sobre o povo da terra, as cavernas, muitos habitavam em cavernas, Depois iremos falar sobre os habitantes das areias, que eram os beduínos, habitantes do deserto, os nômades. Falaremos também sobre a tenda, a construção da tenda, e os acampamentos de Israel, com as suas tendas, suas ordens de acampamento. Depois falaremos da casa de tijolo, pedra, construção do templo de Salomão, os meios utilizados para construção de casa, fundação, o piso, o telhado, janela, parapeito, os cômodos da casa, os quartos, a iluminação da casa. Depois falaremos do aquecimento, a água, não havia água encanada, cisterna, fonte, talhas, e também a parte do sanitário, e então depois casas ricas e casas pobres. Então é um assunto bem longo, iremos falando devagar e a pouquinho, iremos trabalhando para que possamos assim chegar a um bom termo e nós termos então captado algumas coisas interessantes. Então, nessa primeira aula falaremos as características e o estilo, As características da habitação, ela tinha 2. Era forma e estilo, tinha casa de rico e casa de pobre, casa de rico com algumas coisas a mais, casa de pobre muito simplesinha, com um cômodo só. E falando também sobre, apesar de ser estilo e forma diferente, mas sempre tinha o antigo com o novo misturado, Isso mais para os tempos modernos, Procurar manter, memoriais, de preservação desse tempo. A terra, como foi feita a divisão da terra? Dividido por tribos, pelas heranças. 9 tribos e meia do lado de cá do Jordão, que é chamado Cisjordânia, que é Israel, e Transjordânia ficou com as 2 tribos e meias, que era Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Então a divisão foi feita por Moisés do lado de lá, e quando passou para cá, Eleazar, que era filho de Finés, que era filho de Arão, que era filho de Anrão, que era filho de Coate, e ele e Josué dividiram por sortes. Então Judá teve a maior parte, com 112 cidades, Efraim foi com um quinhão só, a meia tribo de Manassés do lado de cá do Jordão ficou com 10 quinhões, e agora as outras tribos que ficou do lado de cá do Jordão, que tem a tribo de Manassés do lado de lá da Transjordânia,
e a tribo de Manassés do lado de cá. Então Benjamim ficou com 14 cidades, Simeão ficou com 18, Zebulon com 12, Issacar com 16, Áser com 22, Naftali com 19 e Dan com 18. Então é isso aí. A sorte era lançada, né? A palavra gorá, a palavra usada para a sorte. Por isso que hoje em dia, ainda vez o pessoal usa esse nome, né? Não fica gorando, não. Você vai me gorar, tal. Gorá no original hebraico quer dizer lançar sorte. E Caleb recebeu a cidade de Hebron, que ficava em Judá. Josué recebeu a cidade de Timnat-Será, que ficava em Efraim. Os levitas teve a separação própria deles, né? Eles tiveram as próprias terras deles, cada um de acordo com as suas cidades. Essas sortes eram feitas de pedra, né? Lançar sorte, a palavra aí parece 67 vezes no Velho Testamento, em 18 livros. Só em Josué aparece 24 vezes, que eles foram sorteando a distribuição, que ia distribuindo, conforme ia sendo entregue as terras para o povo, né? Os levitas era o seguinte: o Arão, com o pessoal dele, Moisés e Arão e Miriam, 13 cidades, entre Judá, Belém e Simeão. O restante da tribo de Coate ficou com 10 cidades em meia tribo de Manassés, Efraim e Dan. Já o pessoal de Gerson, que era a outra dos filhos de Levi, ficou com Issacar, Áser e Naftali, 13 cidades, com mais a meia tribo de Manassés do lado de lá, do lado do Transjordânia. E o Merari ficou com Ruben, Gad e Zebulon, 12 cidades. Então os levitas tiveram 48 cidades. Por isso é que você encontra lá, né, quando fala que o Eucana, né, pai do Samuel, era efraimita. Na verdade não era efraimita, né? Ele era coatita que habitava em Efraim. Porque eles foram divididos, eles não ganharam herança na terra. Eles foram locados nas tribos. Tiveram 48 cidades no meio dessas cidades todas que tinham aí. Então, nós vimos aí, então, no item habitação, a divisão da terra, a divisão das tribos, né? Como era feito isso. Veremos agora sobre venda de terra. Como é que era feito isso naquele tempo, né? Então, o primeiro camarada que comprou terra na Bíblia foi Abraão. Comprou a caverna de Maquipela para enterrar Sara, né? Sarai, antes era Sarai, aqui não tinha mudado o nome ainda. Lá em Gênesis 23, 15, deu 450 ciclos de prata, né? Um ciclo é mais ou menos 15 gramas, né, de prata. Depois José foi vendido por 20 peças, moedas ou ciclos de prata. Depois José, quando recebe os irmãos, quando recebe Benjamim na segunda viagem a buscar pão, ele dá 300 peças de prata de Benjamim naquele almoço que realizou. E aí temos alguns preços, né, avaliação, para que se a pessoa fizesse um voto, lá em Levítico dá o preço. Então, se fosse uma criança de 1 mês até 5 anos, o preço era 5 ciclos para o homem e 3 ciclos para a mulher. Se o voto fosse de 5 anos a 20, para o homem era 20 ciclos, para a mulher 10 ciclos. Se o voto fosse a pessoa votasse, a pessoa de 20 anos a 60, 50 homens para os ciclos, 30 ciclos para as mulheres. Se fosse a mais de 60, então 15 ciclos para o homem e 10 ciclos para a mulher. Aqui eu acho que entraria aquele caso da filha de Jefité, né, que ele fez um voto. Não era para sacrificar, que não usava sacrificar pessoas. Então deve ter pago isso aqui, ela ficou virgem, né, morreu solteira, nunca casou, e pagou o preço aqui, conforme ela era mulher, pela idade dela. Um ciclo é mais ou menos 20 geras. Nós veremos uma aula aqui no final dessa matéria sobre os pesos e medidas. Meio ciclo é uma beca. Você sabe que o ciclo é mais ou menos 15 gramas que eu disse, não é isso? E também a gente conta Jacó comprando o campo de Amor, quando ele está voltando depois de 20 anos lá em Padã Aram. Ele comprou então por 100 peças de prata. Davi comprou a ilha de Araú no Jebuseu, o Ornã, né, por 600 ciclos de ouro, aí já foi ouro. E há uma diferença, né, porque o talento ele tem a diferença. O talento de ouro é 10 mil ciclos. Talento de prata, 3 mil ciclos. Talento de cobre ou de bronze, 1.500 ciclos. Ele tem essa defasagem. Então, ele comprou os bois por 50 ciclos, segundo Samuel 24, 24, comprou os bois por 50 ciclos de prata. E em 1 Crônica 21, 25, ele comprou por 600 ciclos de ouro a área da ilha. Aqui um carro do Egito no tempo de Salomão era comprado por 600 ciclos de prata, está lá em 1 Reis 10, 29, 2 Crônicas 1, 17, e um cavalo valia 150 ciclos de prata. Onri, rei de Israel, um dos grandes reis, que foi pai de Acabe, ele comprou o outeiro de Sema e fez a cidade de Samaria. Ele pagou 6 mil ciclos, ou 2 talentos, não é isso? Jeremias comprou a herdade do primo dele, né? Anamiel, que era primo dele,
por 16 ciclos de prata. O Oséias comprou prostituta por 15 peças de prata, e um homem de cevada e mais meio homem. Profecia de Jesus, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, conforme realmente aconteceu, Mateus 26, 15, né? E falando de Mateus 26, 15, Jeremias 27, 9 também diz isso, 30 moedas de prata. E Paulo, o livro de Atos relata que o povo vendeu lá, queimou, né, na praça pública, no livro de artes mágicas, que valia mais ou menos em Atos 19, 50 mil peças de prata. Então, nós falamos nessa aula então, inicial sobre esses itens da habitação. Voltaremos na outra aula com mais detalhes. Fica na paz, tchau, tchau.